Bem, pessoal, afinal de contas, como que nós definimos o aprendizado de máquina? Um programa ele aprende a partir de experiências, que aqui são chamadas, denominadas pela letra E, com respeito a alguma classe de tarefas, aqui denominadas como T, em função de uma certa medida de desempenho, definida como P. Por exemplo, suponha que eu deseje desenvolver um jogo de computador cuja tarefa T é jogar xadrez. A medida de desempenho P seria simplesmente o número de partidas ganhas contra oponentes versus o número de partidas perdidas. E a minha experiência de treinamento E, ela seria simplesmente dada pela prática de jogo contra o próprio software, ou seja, em função do que ele já testou previamente, jogando consigo mesmo. Eu poderia também usar como base de experiência de treinamento jogos que humanos fizeram contra outros humanos e guardar o histórico dessas movimentações no tabuleiro. Então, logo antes de abordar um problema, nós temos que definir qual é a tarefa, qual a medida de desempenho e qual a experiência de treinamento que será utilizada. Por exemplo, para o caso do jogo de xadrez, as informações prévias a serem utilizadas, elas influenciam muito a forma com que o aprendizado vai ser conduzido. E tem duas maneiras de definir essa experiência de treinamento. Eu posso fazer a cada movimento ou somente no final da partida. O que significa cada movimento? Eu vou avaliar de fato cada possível movimento que o software permite num certo instante, ou seja, se eu posso agora, por exemplo, movimentar o cavalo, um peão e o bispo, ele avalia todas as possibilidades e qual delas vale mais a pena. Então existe uma certa função de aptidão por trás disso, uma função que mede a qualidade daquela peça movimentada numa certa posição do tabuleiro. Ou somente no final da partida, ou seja, eu coleto todos esses dados no final da partida, aí eu faço um processamento e guardo essa experiência prévia para tomar decisões no futuro. Aqui estão os dois cenários. Então no primeiro cenário eu começo o jogo e ao começar o jogo eu simplesmente caio no cenário em que eu utilizo a minha experiência de treinamento para realizar jogadas. Eu não faço nenhum tipo de atualização na base de treinamento, ou seja, nessas experiências. Eu simplesmente utilizo como se ela fosse algo disponível, uma memória já previamente armazenada, que de fato é o que ela é. No final do jogo, eu faço uma avaliação do meu desempenho no jogo e posso coletar todas as movimentações que eu tive de tabuleiro naquele jogo e enriquecer minha base de experiência, né, minhas experiências de treinamento. No feedback iterativo a situação é diferente. Simplesmente eu uso a experiência de treinamento para realizar a jogada, mas eu não faço a jogada já de cara. Eu primeiro faço uma avaliação dela. Se ela vier a valer a pena ou não, eu guardo essa informação já, que seria essa aresta 4, na minha experiência de treinamento para enriquecer durante o jogo a minha experiência de treinamento. E aí finalmente faço ou não aquela jogada. E aí até isso é conduzido até o final do jogo. Obviamente, em alguns cenários é mais fácil utilizar a primeira abordagem, em outros cenários é mais fácil utilizar a segunda abordagem. Eu poderia, por exemplo, no caso do jogo de xadrez, uma maneira bem simples seria usar essa segunda abordagem, o feedback iterativo, analisando a probabilidade que eu tenho de alcançar o rei, por exemplo, a cada movimento que eu faço, ou a probabilidade que eu tenho de eliminar peças do tabuleiro do oponente, ou peças poderiam ser gradadas de acordo com a sua relevância. Bem, pessoal, então a avaliação ela pode ser conduzida com base no próprio sistema. O sistema pode tomar decisões fazendo uma análise se aquelas jogadas valem ou não valem a pena. E a partir disso, pode-se formar uma base de conhecimento, né, uma base de experiências, e essa base de experiências pode ser enriquecida ao longo do tempo. Alguém também pode te prover essa base em função de experiências que outros jogadores famosos, inclusive seres humanos, tiveram em campeonatos, etc. Pode-se também ter a figura de um professor, aqui entre aspas, porque poderia ser um programa ou até mesmo um ser humano que te dá um feedback sobre a qualidade de uma possível solução. Tá? As informações prévias a serem utilizadas para treinamento. Então,
existe uma questão muito importante que é o seguinte: será que a minha base de experiências prévias ela exercita somente um determinado tipo de jogada, uma possibilidade de jogada, ou será que elas são abrangentes o suficiente para que várias possíveis jogadas sejam cobertas no tabuleiro? No caso, deve se exprimir muito bem vários casos possíveis do jogo e não apenas alguns. Caso contrário, eu posso enviesar o meu software e ele não vai ser capaz de jogar de fato numa situação real. Ele vai ficar muito limitado, ele vai realizar sempre um mesmo conjunto de jogadas, e isso não é interessante. Numa situação real, se eu tiver então cenários bem distintos daqueles que o meu software foi treinado para abordar, eu vou ter problemas. Ou seja, eu tenho que ter experiências de treinamento que sejam representativas para os cenários que serão encontrados no mundo real. Caso contrário, não ocorre o que a gente chama de generalização. Esse termo generalização é chave em aprendizado de máquina. Ele significa, basicamente, em que o quanto eu erro numa amostra de controle minha, onde eu conduzi, por exemplo, uma tarefa de treinamento, é aproximadamente o mesmo tipo de erro que eu espero no mundo real para dados nunca vistos, ou seja, para situações que meu software nunca passou por elas ainda. Tá? Como que nós escolhemos então uma jogada futura? Nós temos a possibilidade de testar N possíveis jogadas a partir do cenário atual, verificar, por exemplo, a aptidão, ou seja, a qualidade, e tem um termo em inglês muito conhecido para isso, que se chama fitness, ou seja, ou eu testo a qualidade da solução em termos de aptidão ou quanto ela custa. A qualidade ela pode ser vista em termos de maximizar as boas possibilidades de jogo, de chegar até o rei, por exemplo, no caso do xadrez. E o custo é uma outra possibilidade. Ao invés de verificar o quão boa é a jogada, eu verifico o quanto eu perco com ela. Seria uma visão oposta à visão de aptidão, né? O quanto eu corro riscos, né, ao realizar aquela jogada. E eu posso avaliar isso tanto jogada por jogada ou no jogo como um todo, como eu havia comentado antes com vocês. Bem, suponha um cenário hipotético, então, né? Eu tenho um programa para avaliar todas as combinações possíveis de jogadas, tanto minhas quanto do meu oponente, a partir do cenário atual que o tabuleiro tem. Veja, isso até seria possível, mas o número de combinações é proibitivo, quer dizer, eu não tenho como avaliar todas essas possibilidades, simplesmente que o custo computacional disso não é viável, não há como tornar isso aplicável no mundo real. Então o que eu poderia fazer? Eu poderia definir, por exemplo, uma função de aptidão para esse caso do xadrez. Eu poderia ter uma base de dados bem grande, com diversas jogadas que já foram realizadas em campeonatos, por humanos ou não, contra o jogo contra ele mesmo, simplesmente o software contra o software. E a cada entrada, então, nessa base de dados, eu teria uma qualidade associada àquela solução ou um custo. Por exemplo, se eu mover a rainha num cenário onde aproximadamente o tabuleiro tem esta configuração, isso é bom para mim ou isso é ruim para mim. Posso também até partir para o uso de regras do tipo if then else para realizar o jogo. Isso não é muito interessante em termos de machine learning, tá? Em termos de aprendizado de máquina. É muito mais interessante que a partir de uma configuração aproximada do tabuleiro, o meu software seja capaz de tomar decisões. Então vocês vão perceber muito no canal como um todo que nós estamos muito mais preocupados em sermos capazes de analisar o cenário, que não precisa ser exatamente aquele cenário, mas uma aproximação daquele cenário e ainda assim ser capaz de tomar uma decisão. No caso, a decisão pode ser jogar xadrez, poderia ser outra coisa qualquer, né? Poderia ser, por exemplo, verificar se realizar o diagnóstico de algum problema de saúde frente a medidas sanguíneas que eu extraio de uma pessoa, se ela tem ou não propensão a desenvolver uma certa doença, por exemplo. E aí realizo uma classificação em cima disso. Veja que nesse cenário do jogo de xadrez, eu poderia definir então uma função matemática para avaliar cada jogada. Assim eu não precisaria manter uma base de dados muito grande também. Então, ou seja, eu posso contrastar o cenário de manter uma base de dados bem grande e analisar essa base para tomar uma decisão, ou simplesmente ter uma função de avaliação.
e em cima dessa função eu verifico a qualidade daquela solução em particular e tomo uma decisão. Por exemplo, eu poderia avaliar que peças correm ou não correm risco e tomar uma decisão em função disso. Tá? Essa é uma das possibilidades. É muito típico ter esse cenário da função matemática quando eu trabalho com algoritmos de computação evolutiva, por exemplo, algoritmos genéticos, Particle Swarm Optimization. A gente vai falar sobre esses algoritmos também, tá? E entrar em mais detalhes, que não só... É que agora no início, veja, esse vídeo é um vídeo ainda inicial, né? Onde a ideia é discutir ainda de maneira mais abstrata aprendizado de máquina. E esse cenário onde eu tenho uma base de dados com experiências prévias, ele é mais comum em cenários de classificação, como por exemplo Multilayer Perceptron, Support Vector Machines e outras técnicas, outros algoritmos, né, que no caso nós vamos abordar ainda. Nesse caso ainda abstrato, imagine o seguinte, como é que eu faço para aprender de fato a jogar xadrez? Eu poderia observar a configuração do tabuleiro e encaminhar essa configuração como se ela fosse uma foto para o engine, onde a única coisa que ele faz é propor novas soluções. Então suponha que ele propõe K novas soluções e ele avalia todas essas K soluções e verifica qual delas vale mais a pena. Ele também pode cruzar isso, inclusive com experiências prévias, e verificar, puxa, olha, além de fazer uma avaliação aqui, como eu estou mostrando nesse slide, de soluções que foram propostas neste momento, ele pode cruzar essa informação com soluções que foram tomadas no passado, que foram adotadas no passado, e verificar se vale ou não vale a pena, se aquela solução em particular vale ou não vale a pena. E aí sim ele aplica a solução. Esse é um dos cenários mais comuns que a gente encontra na literatura para ter uma visão ainda mais geral sobre o aprendizado de máquina. Então veja, eu tenho várias formas de conduzir aprendizado de máquina. Esse conjunto de slides já te dá uma noção do seguinte, olha, eu posso realizar o aprendizado com base em experiências prévias que eu tenho ali uma qualidade das soluções que no passado foram adotadas, ou eu posso até mesmo propor novas soluções e ter uma função que avalie essas eventuais soluções e tome decisões no exato momento em que há necessidade de interagir com outro sistema, por exemplo, no caso com um tabuleiro de xadrez. Eu poderia ainda monitorar os resultados finais dos meus jogos, por exemplo, e enriquecer essa base de experiências. Eu queria que vocês olhassem esta figura em particular como um cruzamento tanto do cenário em que eu tenho funções de avaliação quanto o cenário onde eu tenho experiências prévias. Ou seja, tanto um cenário onde eu proponho soluções e as verifico se elas valem a pena ou não, quanto em função de experiências passadas, que nós também chamamos de conjunto de dados ou de exemplos de treinamento, onde esses dados passados são adotados para tomar uma decisão. Eu vou dar um exemplo muito simples. Tem um conjunto de dados muito conhecido do UCI, inclusive nesse link aqui que eu estou comentando aqui com vocês, onde esse conjunto de dados chamado wine, né, vinho, wine, eu tenho ali vários tipos de vinho de acordo com um conjunto de medidas, de atributos, né, de variáveis que são coletadas. Imagina o seguinte, eu coleto a acidez do vinho, coleto os fenóis daquele vinho, de alguma forma quantifico isso, né, tem um número para representar isso e tal. E aí eu tenho medidas desse tipo para vários vinhos. Imagina uma tabela, como uma planilha no Excel, algo assim, onde eu tenho essas várias linhas, onde cada linha representa para mim um possível conjunto de medidas que foram calculadas a partir de uma amostra de vinho, uma amostra específica, uma amostra de um vinho, sei lá, da Argentina, do Chile, sei lá de onde. Em cima disso eu digo, olha, esse vinho é do tipo A, do tipo B ou do tipo C. O que eu posso fazer? Eu posso usar essa base de experiências prévias, onde alguém definiu para mim quais são os tipos A, B e C de vinhos, e aprender com isso e classificar novos vinhos, classificar vinhos que nunca foram vistos anteriormente pela minha abordagem de aprendizado de máquina. Ou seja, que nunca foram verificadas antes, que são informações novas. A gente costuma chamar isso de exemplos nunca vistos, ou seja, situações em que meu algoritmo nunca passou ainda por elas. Eu tenho um outro tipo de cenário, como eu comentei um pouco antes, que é o cenário típico de computação evolutiva, onde eu tenho
alguma situação em que eu preciso avaliar e verificar se a qualidade da solução é boa ou não. Exemplo, eu quero resolver um problema de logística onde eu passe por K cidades fazendo entregas de produtos e eu quero passar apenas uma vez por cada cidade, quero passar por todas elas, não quero deixar nenhuma em falta, e eu quero percorrer o menor caminho possível. Repara, eu podia criar uma função que me diz simplesmente qual é o custo total de combustível para trafegar por todas essas cidades e voltar para a minha cidade de origem. Esse é o problema típico do caixeiro viajante, que é resolvido, que tem um viés muito mais voltado para essa função de avaliação. Ou seja, é muito mais comum em aprendizado de máquina ou eu ter simplesmente um algoritmo que manipula uma função de avaliação ou que utiliza experiências prévias. Essa figura, então, ela meio que sintetiza as duas possibilidades em um mesmo problema, o que também é possível, veja, não há problema, isso é mais uma possibilidade. Bem, pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês essa breve introdução sobre o que é aprender um determinado conceito dentro da área de aprendizado de máquina. Nós vamos entrar em vários outros detalhes que aqui foram abordados de maneira muito superficial ainda, tá? Então vários algoritmos serão abordados e tudo mais. Não esqueçam de dar uma olhada sempre na descrição do vídeo, porque eventualmente algumas referências serão adicionadas. Valeu, pessoal. Um abraço.